Boa tarde a todos. Eu me chamo Pedro, sou acadêmico de medicina da Unipar, do terceiro ano, e juntamente com alguns colegas decidimos fazer um resumo, sobre a importante relação entre o Covid-19 e o tromboembolismo venoso, ou TEV. Estes são os autores, nós somos orientados pelo professor e doutor Adalberto Carlos Giovannini Neto. Nós introduzimos nosso artigo com essa citação da OMS, né? Todos sabem o que foi a pandemia, infelizmente, né, a quantidade de mortes, de casos em tão pouco tempo. E aí, logo no começo da pandemia, começou a surgir aquela dúvida, né? Será que as complicações do Covid são apenas respiratórias? Será que tem mais coisa aí, a gente não está descobrindo? E ao passar do tempo, descobrimos que, além das complicações respiratórias, o Covid também causa várias complicações cardiovasculares, sobretudo o tromboembolismo venoso, TEV. Mas como que isso acontece, né? Foi o que nos levou ao objetivo desse estudo, que seria revisar literaturas que estabeleçam um nexo causal entre a infecção pelo Covid e o desenvolvimento de tromboembolismo venoso. Então, basicamente, tem vários mecanismos que explicam essa incidência das TEV em pacientes por Covid, principalmente esses três mecanismos, e entre esses três eu vou dar um pouco mais de ênfase no último, até porque o nosso tempo é curto. Mas passando um por um, o principal mecanismo seria a reação inflamatória exacerbada que o Covid traz. Na infecção pelo Covid, tem alta liberação de citocinas, sobretudo a interleucina 6. Essa interleucina vai causar uma endotelite, consequentemente, essa endotelite pode levar a microtromboses. Isso explicado pela tríade de Virchow, que um dos fatores é a lesão endotelial. Essa tríade é uma tríade que explica, né, os mecanismos da trombose. A gente pode detectar essa coagulopatia por todos esses fatores aí, através de exames. Outro fator que explica esse aumento da TEV, intubação e internação, foi comprovado que pacientes que precisam ser intubados ou internados, eles têm maior incidência de tromboembolismo. Isso também é explicado pela tríade de Virchow, onde o segundo componente da tríade seria a estase venosa. Pacientes intubados ou acamados têm maior estase venosa. Agora, finalmente, um dos mecanismos que eu achei assim, mais interessante foi a interação do SARS-CoV-2, né, que é o vírus, com a enzima conversora de angiotensina tipo 2, que é a ECA2. Como que isso acontece? O COVID, lá no envelope dele, tem essa glicoproteína S, que vai interagir com a membrana dessa enzima, da ECA2. Mas beleza, né? Qual que é a importância disso? A ECA2 ela tem a função de converter angiotensina 1 e 2 em angiotensina 1,9 e 1,7. Essas angiotensinas 1,9 e 1,7 que foram recém-convertidas, elas têm efeitos benéficos de vasodilatação e efeitos anti-inflamatórios. O problema é que na infecção pelo COVID, ele vai causar destruição de várias dessas enzimas ECA2. Consequentemente, não vai ter enzima suficiente para conseguir converter a angiotensina 1 e 2 em 1,9 e 1,7. Então, vai ter um aumento em comparação, né, vai ter mais angiotensina 1 e 2 do que 1,9 e 1,7, porque elas não foram convertidas. E qual que é o perigo disso? Essas angiotensinas 1 e 2, elas predispõem situações trombóticas. Elas têm efeitos hipertensivos, causam muita inflamação e, acima de tudo, elas ativam a cascata de coagulação pelo fator tissular, né, o FT. Isso, então, ativa o terceiro mecanismo da tríade de Virchow, explicando por que o COVID causa tanta trombose assim. Obviamente, esses efeitos são mais preocupantes em portadores de fatores de risco, trombofilias ou componente genético envolvido. A conclusão que nós chegamos: as evidências atuais nos mostram que existe sim uma incidência muito grande de eventos trombóticos associados à infecção pelo COVID. Os mecanismos fisiopatológicos que resultam nesses fenômenos estão sendo clareados, porém incompletos até o momento. Também não sabe ao certo se tem essa relação de quanto mais grave a infecção, maior vai ser a chance de trombose. Essas foram as referências utilizadas e a todos, muito obrigado pela atenção.